Olá, professoras e professores. Sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 4º ano de matemática, texto 15 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o informativo, que tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem clara e sem teor opinativo por parte de quem escreve. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade da BNCC abordada nessa sequência didática é a EF04MA20 e os descritores do SAEB são os D27 e D28. A habilidade se refere a medir, estimar comprimentos, incluindo perímetros, massa e capacidade, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Os descritores se referem a ler informações e dados apresentados em tabelas e em gráficos, particularmente em gráficos de colunas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos um gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente réguas. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Para a proposta de leitura compartilhada de texto apresentado na questão 1, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns alunos, oportunizando assim sua maioria da turma que participe. Durante a realização dos questionamentos propostos, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Na elaboração das regras dos jogos de mini-vôlei, caso perceba que os alunos apresentam dificuldades, citem as sugestões descritas como forma de orientação. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2, 3 e 4. Para a resolução da questão 5, se desejarem, indique aos alunos como deverão formar os pares. Destaque que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipes, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Durante o compartilhamento das respostas, necessitem para os alunos que não se preocupem em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente 4 caixas de material dourado e uma trena ou fita métrica.
Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual eles utilizarão os conceitos de medição. É relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade prática será realizada em grupos, portanto é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento da fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveite esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Certifique-se de que os alunos compreenderam a utilização dos instrumentos nas medições do comprimento e largura e prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução das questões 1, 2 e 3 deverá ser realizada ainda nos grupos. Aproveitem para observar a participação dos alunos e realize intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a revisão sobre as unidades de medidas é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre esse conteúdo que já foi estudado. Orientem os alunos que realizem uma leitura silenciosa do texto apresentado no ícone. Quer saber mais? Essa leitura é muito importante para a formação de leitores fluentes. Em seguida, realizem a leitura do texto do quadro com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês, professores, podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. A atividade prática será realizada em grupos, portanto, se desejarem, orientem os alunos a retomarem os grupos formados na atividade 2. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução das questões 1, 2 e 3 terá em duplas. Destaquem que o trabalho em duplas é a oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não esqueça de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento, aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente uma balança digital. Esse instrumento será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade prática de medida de massa. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem aos alunos que realizem uma leitura silenciosa do texto apresentado no ícone. Quer saber mais? Essa leitura é muito importante para a formação de leitores fluentes. Em seguida, realizem a explicação do conteúdo abordado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da questão 1 é que seja realizada coletivamente. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não fizeram. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a atividade proposta 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um recipiente de 1 litro, de preferência transparente, e água suficiente para enchê-lo. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática de medida de capacidade. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o levantamento de hipóteses, observe quais alunos apresentam dificuldades em realizar as estimativas e quais deles participam citando possibilidades mais próximas da real medida. Prossigam na atividade seguindo sugestões de orientação para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiveram em relação ao conteúdo abordado. Aproveitem para observar quais alunos demonstraram um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Realize intervenções apenas se for necessário.
Realizem a leitura do texto do quadro. Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicarem o conteúdo. Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Durante a resolução coletiva da questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem essas intervenções coletivas e ou individuais. Nesse momento, será possível ter um acompanhamento mais individualizado, entendendo como que cada aluno tem evoluído no processo de aprendizagem. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder as questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos! Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente filipetas de papel com situações do cotidiano que citem unidades de medida e outras com o nome dela. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo.